eu passei a segunda mão de massa, né? Passei a segunda vez a massa nos lugares que eu achei que faltou. E agora ele já está praticamente acabado. Se fosse para colocar couro, como é o meu caso, que a minha ideia é encapar de couro, ele já estaria pronto. Eu não precisaria fazer mais nada, porque as imperfeições que tem são super mínimas e o couro não ia deixar aparecer. Mas a gente vai fazer todo o trabalho como se fosse para pintar. Lógico, não com o mesmo esmero, com a mesma qualidade que se fosse realmente para pintar, mas para mostrar para vocês, tá? Aqui agora eu vou passar uma lixa 320, tá? Para passar o primer. O ideal seria passar uma 400, mas eu tenho aqui uma 320, eu vou passar uma 320 para dar uma afinada. Lembrando que depois que você passar a massa, ele fica liso. Então a textura do painel que você tinha, ela não vai ter mais, tá? Então assim, se você resolve fazer isso aqui, saiba que você não vai ter mais a textura original do painel. Ok? Então, bora começar? Eu já lixei aqui com a 320, agora para aplicação do Prime, eu vou passar de novo o desengraxante, ou desengordurante, como chama aí na sua cidade, tá? Então, isso aqui é super importante para ter uma melhor aderência do Prime, e também tirar gordura de dedo, tudo. Na hora, lembrando, tá? Que quando você faz esse acabamento de massa, tudo, você vai perder a textura do painel. Tá? Você vai perder a textura total do painel. Mas aqui o que acontece? Eu não preciso ter a textura porque a minha ideia é cobrir com couro. Mas eu vou fazer todo o processo como se fosse pintar. Lógico, não com a qualidade se eu fosse para pintar mesmo, porque realmente dá trabalho, mas eu vou mostrar todos os passos. Tá? Então, depois que eu já passei todo o desengraxante nele todo, eu vou passar o Prime. Qual o Prime que eu vou usar? Eu vou usar o Prime de spray. Qual que é o problema desse primer? Esse primer não é igual ao PU. O Primer PU ele tem um poder de preenchimento, então qualquer defeitinho é capaz de ele cobrir até marca de lixa. Por isso que aqui eu passei a lixa 400 para poder ficar mais liso, tá? Então eu vou usar esse primer, vou dar uma camada, vai aparecer mais defeitos. Aparecendo mais defeitos, eu vou cobrir de novo com massa, lixar. Tenha bastante cuidado nessa etapa, eu gastei nesse lixamento até agora 4 horas, que foi mais ou menos. Por quê? Porque é aqui que vai dar o resultado final. Não adianta você achar que a tinta vai cobrir os defeitos ou alguma coisa assim. Não vai, tá? Essa é a hora que realmente você tem que ter cuidado, tem que ter paciência. Tá cansado? Deixa para outro dia. Não vai querer adiantar o serviço. Ok? Que nem aqui eu já tô vendo aqui um defeitinho, vou ver se eu dou mais uma lixadinha, tudo. Então a hora que eu der a primeira camada de Prime, vai aparecer os defeitos. Apareceu os defeitos, corrijo novamente, lixo, e dou mais uma camada, 2 camadas ou 3 camadas, eu vou ver ainda de primer, porque eu nunca usei esse primer, tá? Por que eu não vou aplicar o primer PU? Porque o primer PU não tem em spray, ele só tem em pistola, com compressor, tudo, e eu não tenho isso. Então o que acontece? Eu vou fazer dessa maneira, mesmo sabendo que desta maneira que está agora já serviria para o couro, ok? Bom, acabei de consertar alguns detalhes que tinham aparecido na primeira camada de primer e dei mais 2 camadas de primer aqui. Como eu já disse, esse primer que eu usei, que é o primer de spray, ele não é um primer PU, então ele não cobre nenhum buraco nem nada. Que beleza. Agora, assim, pra mim, como eu falei, a minha ideia é colocar couro. Então, como a minha ideia é colocar couro, pra mim aqui já tá excelente, eu nem precisava ter passado o primer. Tá? Mas eu comprei uma tinta que eu fiquei muito interessado para ver e fazer o teste aqui para vocês, que é essa da Rust Oleum, que é a Truck Bed, que é própria para caçambas e ela tem uma certa textura. Eu sinceramente não acredito que vá ficar com textura, porque a lógica é assim, como é spray, se torna muito complicado de sair alguma coisa muito grossa, assim, que cubra imperfeição. Eu acredito que possa ficar uma textura leve. Mas vamos fazer o teste, afinal eu comprei para isso, é um spray que é um pouco caro, tá? Hoje eu paguei nele R$70, em torno de R$70 na data de hoje, né?
E assim, vamos ver se ele realmente dá textura, se ele dá um acabamento legal. Esse aqui é preto, né? Então eu vou passar no painel para ver o que acontece e se ele cobre imperfeições também, beleza? Pessoal, eu dei a primeira mão dessa tinta, estou dando esse close aqui para vocês verem a textura da tinta, tá? O ideal é dar 2 demãos, então aqui dá para vocês terem uma ideia da textura que fica, bem interessante. Aqui, onde que tem um pouco do painel original, aqui é o painel original, e aqui a textura. Então dá para vocês verem que até fica bem assim, dá para passar se misturar a textura com o painel original. Bom, pessoal, finalizei aqui o painel. Como eu disse, meu intuito não era usar ele assim, era colocar o couro, mas apesar disso, o acabamento que deu foi muito bom. Então, explicando algumas coisas, por que eu usei a massa Sherwin-Williams M500? Porque ela é própria para plástico, ela tem uma maleabilidade, que até tem vídeos aí dela na internet, que você vai ver que você pode até dobrar que ela não quebra. Então eu achei interessante passar no painel. E também gostei muito da cobertura e da textura que ficou o spray que eu mostrei para vocês. Ele é um pouco mais caro, mas ele chega a cobrir algumas imperfeições bem poucas, né? E tá passando aí para vocês como ficou o acabamento. Eu gostei bastante, lógico, tem alguns defeitinhos do acabamento, tem, porque o que eu falei, o meu intuito era colocar o couro. Eu fiz isso só para realmente mostrar para vocês que tem condições de recuperar um painel, mesmo que ele esteja muito estragado. Não ficou 100% por causa do couro, eu fiz só para mostrar para vocês esses testes, né? Mas eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado também. E aqui na frente eu vou fazer com madeira, tá? Por isso que eu não me preocupei tanto aqui. Depois eu vou fazer e vou também postar um vídeo na internet como que eu fiz para fazer a madeira aqui, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.